Fala pessoal, você que sonha em ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, meu nome é Alexandro Gomes, eu vou te ajudar nesse processo. Pode ter certeza que se esse é o seu sonho, eu vou te ajudar, beleza? Assista o vídeo, vamos lá. Fala pessoal, hoje vamos tratar sobre um assunto de suma importância para você, que tem como objetivo aí ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Um dos pontos principais que eu gosto sempre de falar é que a gente tem que ler o edital, né? E como que a gente vai se basear sabendo que vai sair o edital, está na iminência de sair o edital esse mês, com provas aí em meados de agosto, setembro, né? Então vamos esperar a abertura, mas a gente tem que saber o que aconteceu nos últimos editais, ou melhor, no último edital. A gente tem que saber o que aconteceu, o que não aconteceu, em tese o que reprova mais ou o que reprova, digamos que menos, para que a gente trace uma linha, um planejamento e que a gente trabalhe exatamente na sua dificuldade. Exatamente isso que eu quero trabalhar aqui. Eu quero que você faça análise comigo e você faça a seguinte reflexão. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar? Meu tempo, como que eu vou administrar meu tempo, né? Então, é assim que você deve fazer, tá certo? Então, o que nós fizemos aqui? Eu peguei como base o último edital, inicialmente aqui, o edital que saiu em 2021, né, e que os aspirantes acabaram incorporando esse ano, né, demorou o processo seletivo, abriu o edital em 2021 e a posse foi este ano, tá certo? Como é que foi esse edital? Nós temos que saber como funciona, né, para que a gente tenha uma linha, um raciocínio de como é e como não é, beleza? Vamos lá. Quais são as fases, né? A gente tem que entender quais são as fases. Basicamente, para o concurso para a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, nós temos 6 fases, tá certo? Das 6 fases, né? Das 6 fases, o que é a gente tem que ter noção aqui na primeira fase? A primeira fase é chamada de exame de conhecimentos. No exame de conhecimentos, dividido em 2 etapas. A primeira etapa é a prova objetiva, que é composta por 80 questões de múltipla escolha, sendo 5 alternativas, tá certo? Então são 80 questões, vale 80 pontos. Como que funciona isso? E aí tem a segunda parte da prova, que é o quê? Para que você elabore uma redação. A redação vale 20 pontos. Mas eles vão corrigir todas as redações? Não, eles não irão corrigir todas as redações. Eles vão verificar quem acertou no mínimo 50% da prova objetiva das 80 questões, ou seja, você deve acertar no mínimo 40 questões, e aí eles irão corrigir a sua redação. A redação vale 20 pontos e você não pode zerar ela. Se você zerar ela, você não estará apto, habilitado para ir para uma próxima etapa, tá certo? Então, essa que é o X da questão que nós temos que saber. Beleza? Fechado ou não? Depois disso, o que eles fazem? Eles pegam lá quem acertou 40 questões, quem acertou, no mínimo, 40 questões, vão corrigir lá a redação. E aí, depois disso, corrigem a redação e vê quem não zerou. Você não pode fazer menos que 10 pontos. Tem que fazer mais que 10 pontos. Para quê? Para somar as notas da parte objetiva e da parte dissertativa. Suponhamos que você acertou 40 questões na primeira parte. E você foi lá na redação e acertou 10 pontos na redação. Sua nota final vai ser o quê? 50 pontos. Quer dizer que você já estará pronto para ir para o TAF? Não, não é assim que funciona. Você está habilitado, mas você não será convocado. O que é convocado? Convocado é você estar dentre os primeiros para ir para a próxima etapa. No edital anterior, nesse edital que nós estamos tendo como base, chamaram os 2.200 candidatos, tá? Não chamaram todos, então chamaram 2.200 candidatos, ou seja,
os primeiros classificados, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o 2.200, foi que eles convocaram para ir para o TAF, beleza? Tudo bem? Então, é assim que funciona basicamente essa primeira etapa, que é o exame de conhecimentos. Fechou? Bem tranquilo, né? Aí vem a segunda etapa, ou seja, aquelas pessoas que estão dentro lá a classificação de 2.200 foram convocados para o exame de aptidão física, que é o TAF. O TAF, ele não é classificatório, então você não tem que ir lá e gabaritar tudo, tá certo? Não precisa ir lá e gabaritar tudo. Mas você tem que ir lá e fazer o mínimo exigido. O que é o mínimo exigido? Você não pode zerar em nenhuma das provas, que basicamente são 4 provas, e a somatória das 4 provas tem que ter uma pontuação no mínimo de 201 pontos. Cada prova vale de 0 a 100 e você tem que fazer no mínimo 201 pontos. Fechou? Então, quais são as provas? As provas, a primeira delas é a barra fixa, né? É a barra fixa e tem que fazer para os homens extensão e flexão do cotovelo, beleza? Também não pode zerar, né, pessoal? E as mulheres devem fazer o que? Isometria. A pegada, ela é a pronada, beleza? Não é a supinada, fechou? Posteriormente teremos aí vídeos explicando aí como que é a execução de cada movimento. Depois disso, o abdominal, resistência abdominal. Tem que fazer o máximo de abdominais possíveis em 1 minuto. Depois disso, o tiro de 50 metros. Tem que fazer em um tempo reduzido aí o tiro de 50 metros. Depois disso, os 12 minutos. Tem que correr 12 minutos e também não pode zerar. Fechou? Fez essas provas, teve a nota superior a 201 pontos, você vai para a próxima fase, que é o quê? A prova de habilidade. A prova de habilidade é a natação. A natação é a prova específica, a prova de habilidade. Nesta prova, você vai ter que nadar 50 metros, no tempo máximo de 1 minuto e 5. Qual a modalidade? A modalidade é livre, ou seja, você pode nadar o crawl, você pode nadar costa, pode nadar borboleta, pode nadar qual você quiser, contanto que você faça com um tempo até 1 minuto e 5. Fechou? Passou nessa etapa, e aí vem para a próxima etapa, exame de saúde. Tem uma lista de exame médico que, em tese, você vai ter que passar, né? Você vai ter que ser habilitado nessa fase. Depois, a fase do psicológico. Depois, a avaliação de conduta social. Na avaliação de conduta social, vai ver a vida pregressa, o que é, o que você fez no seu passado, onde você estudou, com quem você estudou, com quem que você anda, no seu trabalho, com quem que você é, o que você faz, o que você fez, como que você é com seus amigos, como que você é com a sua família, enfim, tem todo um perfil para traçar lá. E por último, análise de documentos. Na análise de documentos, eles irão verificar se você cumpre os requisitos que foram solicitados inicialmente. Como exemplo, pede como requisito conclusão do ensino médio. Você que tem aí por volta de 17 anos, porventura pode não ter terminado, quando abrir as inscrições, você pode não ter terminado o ensino médio. Mas concorda comigo que o certame ele demora um determinado prazo? Vamos ter como exemplo esse ano. Suponhamos que abra o edital agora, em maio. Se ocorrer de abertura do edital agora em maio, a prova vai ser lá em agosto, setembro. Suponhamos que você está fazendo o ensino médio agora. Tem problema? Não, você deve ir lá e fazer a prova. Fechou? Depois disso, vai rolar lá o teste físico, vai rolar o exame de saúde, o psicológico, e aí vai demorar um determinado tempo. Até o final do ano, com certeza, você vai ter terminado o seu ensino médio. E aí, quando for na fase da entrega de documentos, da avaliação de conduta social, você vai ter que entregar documentos que comprovem a conclusão do ensino médio. E é lá nesse período que você vai ter que entregar. Ou seja, nesse período, com certeza, você que está cursando o terceiro colegial agora, acredito, né, que você não será reprovado, você poderá fazer essa prova e deve fazer essa prova se esse é o seu sonho. Fechou? E a análise de documento vai ver o quê? Vai ver se você concluiu
o ensino médio. É uma das etapas, não só a conclusão do ensino médio, mas como outros quesitos aí que sejam necessários e que pede lá no rol descritivo, e nós iremos tratar detalhe por detalhe. Beleza? Então, basicamente, as etapas, elas são compostas destas fases aqui. Primeiro, exame de conhecimento, depois vem o TAF, depois é o exame de saúde, o psicológico, o quinto, avaliação da conduta social, o sexto, análise de documentos. Fechou? E aí agora nós vamos tabular isso aí, né? Verificar aí o que aconteceu neste último certame. O que aconteceu na última prova? Na última prova, que o edital abriu em 2021, no segundo semestre de 2021, 220 vagas, tá certo? Para essas 220 vagas, teve aí 15.156 inscritos. 15.156 inscritos. Aí você pode falar assim, quanto que é o candidato por vaga? Deu aproximadamente 68,9 candidatos por vaga. Ou seja, 69 pessoas, né, digamos assim, estavam disputando a vaga com você. Mas será que eles estão disputando a vaga com você? Eu vou mostrar para você que não. Destes candidatos, muitos não estão preparados, muitos quiçá foram lá para a prova porque não estão preparados, não se dedicaram, não tiveram um planejamento. E é isso que eu quero que você preste atenção aqui. E, além disso, se você tem muita dúvida com relação a isso, eu irei fazer um evento no dia 29, 30 e 31 de maio agora, às 19 horas, que é chamado Jornada Barro Branco. Neste evento, eu vou explicar passo a passo o que você deve fazer para ser aprovado, para que você não esteja nesse rol de reprovados aqui. Você não vai estar. Se você fizer exatamente o que eu vou sugerir para que você faça durante essas 3 lives, um evento bacana, que você vai entender tudo como funciona isso e por que essas pessoas são reprovadas. Beleza? Vamos lá, dar continuidade. Então, voltando. No último certame, teve 15.156 inscritos para 220 vagas, tá certo? Deste montante de 15 mil, olha só, 4.520 nem foram fazer a prova. É lógico, alguns tiveram alguns imprevistos, beleza, mas a maioria esmagadora, eu tenho certeza absoluta que não estavam preparados. Que fizeram a inscrição por fazer, acharam que tem um sonho, mas não se dedica, não tem um planejamento, não tem um cronograma, não vai para cima. É assim que funciona. Eu quero ser oficial. É fácil? Lógico que não é fácil. Mas se você se dedicar, se você treinar, se você estudar, fizer um planejamento certinho, vai dar certo. Beleza? Tudo bem? E deste quantitativo ainda, né, dos 15 mil, 6.896 foram reprovados. Foram inaptos na prova. O que é ser reprovado? É não atingir o quantitativo mínimo. Tem que acertar no mínimo 40 questões das 80 possíveis que eu expliquei antes e não pode zerar na redação. É exatamente isso, né? E desse montante aí, 6.896 foram reprovados. Porque por N motivos, né? Acabaram não se adequando, não conseguiram estudar, não conseguiram ir para a próxima fase. Beleza? Tudo bem? E destes 15.156, 3.726 foram habilitados. Quer dizer que todos aqui vão para o TAF? Não necessariamente. Né? Lembra que eu falei lá que nesse certame 2.200 foram convocados para o TAF. Dentre quem tirou a melhor classificação, a melhor nota, é que foi chamado. Lembra que eu falei? Os 2.200 primeiros colocados é que foram chamados, convocados para fazer o TAF. Beleza? E qual que foi a nota? A nota do último certame foi 58,636. Ou seja, você tem que acertar a soma dos 100 pontos possíveis, né? 80 pontos na parte da prova objetiva e 20 pontos na redação.
você tem que acertar, somando as duas, 58,636, beleza? Que você seria convocado para o TAF. Quer dizer que você já iria assumir o cargo? Não, não necessariamente, calma aí, né? Que aí estão entendendo que foram chamadas todas essas pessoas, mas não necessariamente essas pessoas já vão assumir a posse, não. Olha só, 2.200 pessoas para 220 vagas, beleza? Já reduziu bastante, né, a concorrência por vaga? Sim. Mas aí essas pessoas foram chamadas. Das 3.726, apenas 2.200 foram chamadas. E aí vamos ver o que aconteceu nas próximas etapas? Olha aqui, ó. No TAF, acabaram não comparecendo as 2.200, né? Foram 2.150, e dessas, 32% foram inaptas, né? Então, 32% acabaram sendo reprovadas, beleza? Então, passaram para, no TAF, 1.451, que fizeram aquilo que eu expliquei lá no começo da aula, né? O que deveria ser feito. Fechou? E aí vamos para a próxima etapa. Lá no exame psicológico, né? O que aconteceu lá no exame psicológico? 77% foram reprovadas. Né? Ah, vai falar, oh, Alexandre, mas por que reprova tanto? Pessoal, tem que se preparar. A polícia que está reprovando tudo, que está sendo... Não, a pessoa não sabe nem o que vai ser cobrado lá no teste psicológico, mano. A pessoa acaba indo despreparada para o certame e acaba não tendo a noção do que cai, quais os exames que podem cair, o que cobra, o que foi cobrado no último exame. Então, por isso que a pessoa é reprovada, beleza? E destes passaram aí 329 que foram aptos aí para a próxima fase, né? O exame médico. Lá no exame médico, apenas 13 foram reprovados, né? 3,95, e o que foram inabilitados lá na parte da investigação social, 17. 299 pessoas passaram. 299 pessoas passaram. Quer dizer, pô, Alex, e aí o que faz? Sendo que tem 220 vagas. O que vai acontecer? Aquele critério que eu avisei para você. Os primeiros colocados é que serão chamados. E qual foi a nota do cara que era o último em tese colocado? 220. A nota do 220 foi 61.545. 61.545. Ou seja, pessoal, de 100 pontos possíveis, em tese, o último colocado da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, ele fez 61.545 pontos, somando a prova objetiva e a redação. Eu tenho certeza que se você se dedicar, se você treinar, se você se preparar, você vai passar nessa prova. A prova, ela está por vir. O edital, ela está por vir. Você tem que seguir o cronograma. Você tem que entender como funciona isso. Se você entender isso, você vai passar. Beleza? Tudo bem? No edital anterior, 2020, o que aconteceu? Teve 16.356 inscritos. Quantos passaram para a próxima fase? 2.669. Beleza? Então, tivemos um índice de reprovação de 83% na prova. É um índice alto, né, pessoal? Mas por quê? Não estuda, não se prepara, não faz um planejamento, né? Então, fica difícil. No ano de 2019, teve mais inscritos ainda, 18.849. Quantos foram reprovados? 72%, né? Por que eu estou falando? E aí eu peguei... Também fiz um gráfico aqui para verificar os anos, né? O azul, 2019, teve 18 mil inscritos. 2020, teve 16 mil inscritos. 2021, tivemos aí 15.156 inscritos. Aqui eu coloquei o quantitativo de ausentes. Olha, verifiquei, está aumentando. Por quê? As pessoas não se preparam. As pessoas acham que vai lá e faz a inscrição e não tem que estudar. E aí, quando chega na hora da prova, ela tem aquele exame de consciência e fala, eu nem estudei, nem me preparei, não fiz planejamento, não estou fazendo questão, não vou nessa prova. Olha só o quantitativo de pessoas que fazem isso. Não seja essa pessoa nesse próximo edital.
você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que fazer um planejamento. E aí dessas pessoas, né, o quantitativo que passaram para as próximas etapas, né, 5.000 que foram, que foram habilitados, não necessariamente foram convocados, porque para a convocação tem que ter a nota de corte, né, que a gente falou aí. Do último certame foi 58. Beleza? Então, pessoal, por que que eu fiz isso? Preparei isso, um trabalho gigantesco, tem que olhar edital por edital, ver os resultados, ver lá no Diário Oficial, por que que a gente tabulou isso? Para que você verifique que é possível. Não entre nessa margem de pessoas que querem fazer por fazer, que não se preparou, que não se dedicou. Aqui a nossa missão, a minha missão é ajudar você, se você tem esse sonho, se você tem esse objetivo, não perca tempo, tá certo? Então, preparei um evento que vai ser realizado nos dias 29, 30 e 31 de maio, às 19 horas, chamada Jornada Barro Branco. Neste evento, eu vou explicar passo a passo como você deve fazer e irá fazer para ser aprovado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Para você que está disposto a isto, clique aqui no link abaixo. Eu vou deixar o link para que você coloque seu nome no evento. É importante que você coloque o nome do evento, que você se cadastre. Depois disso, você pode entrar num grupo de WhatsApp que eu irei explicar. Irei colocar áudio explicando para você como funciona, como devem ser feitas as etapas, bem como você se preparar para esse evento que vai acontecer. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito esse evento. Você vai ser aprovado neste próximo edital que está por vir. Beleza? Eu acredito em você. Vamos que vamos. Aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho que iremos colocar conteúdo gigantesco para você ser aprovado. Valeu? Um abraço, força e honra. Vamos que vamos!